Fala galera, muito obrigado por estar aqui de novo assistindo e hoje já fazendo parte dessa mesa como convidado especial, Pastor André. Olá meus irmãos, espero que vocês tenham aí mais um momento de direcionamento e edificação para a tua vida. E alguém que veio de longe, mas ele é aqui de casa para nós, Pastor Jamerson. É um prazer estar aqui com vocês, espero que seja um momento de edificação para a vida de cada um. Galera, hoje, aproveitando o Pastor Jamerson aqui, a viagem dele, o nosso tema é ativismo e missão. E para a gente começar, Pastor Jamerson, o que é necessário para a igreja me encaminhar à missão? Uma das coisas principais é falar a língua do país, né? Falar o idioma que é falado naquele país, para que você possa pregar, né? Senão vai ser meio difícil pregar em português lá para China, né? Porque eles não falam português. Então, uma das coisas principais é a língua. Pastor, como é que eu descubro esse chamado? O chamado é algo bem interessante, porque tem pessoas que querem fazer missões, sabem que tem um chamado de Deus, mas não sabem como agir a respeito disso. Então, eu sempre falo que uma das coisas principais é fazer missões já onde você está. É ali que Deus te treina. Então comece agora onde você está para depois Deus te levar para outro lugar. Não espere ir para outro lugar para ser usado por Deus. Ser usado agora e as missões começam aqui, neste momento. Entendi. Então tem uma diferença meio grande entre sair, viajar e fazer missões e ser missionário mesmo. Exatamente. Porque missionário a gente é em todo lugar. Né? E ir para fora e exercer essa função de missionário, de fazer missões, é algo que começa aqui em casa primeiro. Se você começar a ser um missionário na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, quando você for para fora, você já está treinado de certa forma no sentido de evangelizar, de agir conforme você deve. É claro que lá fora você vai ter novas experiências, vai aprender novas coisas e assim por diante, né? Então, eu posso chegar e falar que o missionário, ser missionário é para todo mundo ou vai existir alguém que é específico para ele, ser missionário, um dom específico? Eu acredito que é para todos. É claro que tem pessoas que são chamadas para certos lugares e são chamadas para certos países e tudo isso, mas nós somos todos missionários. A Bíblia não chama missionários, chama discípulos, para ir pregar por todo mundo. Então, a nossa função já começa já, e aonde a gente vai, a gente tem essa função de missão, de entregar o que Deus colocou nas nossas mãos, que é pregar e distribuir o evangelho por onde a gente for. Então, pastor, nós sabemos que existe dentro dessa estrutura missionária, nós temos aí missões urbanas, que é quando a igreja se mobiliza dentro do contexto local, né, dentro do contexto urbano. Nós temos as missões nacionais e transculturais. Né? Num país como o Brasil, de dimensões continentais, nós fazemos missões transculturais no Brasil, inclusive, né, quando a gente se propõe a evangelizar índios e outros grupos étnicos pouco alcançados no nosso país. Nós sabemos também, como o irmão falou, que missão é para todos, né? Todos são chamados para viver, para fazer novos discípulos. O nosso desafio talvez é entender como começar isso a partir da realidade que nós estamos. Eu tenho um sonho de ser um missionário. Qual é o nosso passo número 1 em relação à igreja local? O que a gente espera da igreja local? Ou o que a gente pode dispor para a igreja local para esses passos aí de missões? Eu acredito que se você que está assistindo aí tem o chamado, você começa desde já a exercer, né? O que a igreja local necessita. É interessante porque às vezes a pessoa sabe que tem um chamado específico para trabalhar em uma área específica, e isso é real, mas não quer daí fazer outro tipo de coisa, né?
E isso é importantíssimo para nós, porque nós estamos aqui para servir. A gente vê que Jesus, quando ele veio à Terra, ele serviu em todas as áreas praticamente, né? E às vezes a gente não quer servir em certo tipo de coisa ou situação. Eu acho que a disponibilidade é um fator bem importante, estar disponível para exercer em qualquer função, em qualquer momento, estar pronto. E a partir dali, claro, na igreja local, servindo, a liderança, e isso o Espírito Santo já vai usando para começar um treinamento. Se eu estou disponível... A igreja local é a maior escola de treinamento missionário. Os grupos nas casas é muito importante para isso. Eu vejo o grupo nas casas uma ferramenta assim extraordinária para moldar a pessoa a se tornar missionário dentro já da sua casa, e assim vai expandindo e ir para fora, e tantas maneiras que Deus pode nos usar, né? É verdade. O senhor foi missionário em Portugal, também tive uma experiência missionária em Portugal. Eu lembro que quando fomos pastorear a igreja, eu fazia o louvor, eu dava a palavra, eu ficava na porta recebendo as pessoas. O missionário, ele tem essa multifunção, né? Foi contigo assim também? Foi comigo assim também. A gente também cantava no louvor, cuidava da mesa de som, pregava, e a gente saía correndo para todo lado, né? E isso mostra a importância de aprender a servir em cada lugar, porque você aprende um pouquinho de tudo e você vai colocar isso em funcionamento quando você for para algum lugar. Sim. Isso vai ser muito importante, na verdade, para o início de um trabalho, de uma obra, é importantíssimo. Muito bom. Pastor, e com questão de frustração, existe algo que possivelmente frustre alguém que está iniciando na missão? Eu acho que tem algo que possa frustrar, quem sabe eu compartilhar um pouquinho do que eu vivi, né? Pode ser que outros vão ter outro tipo de frustração, mas quem sabe no início você pode ter um problema com o número de pessoas que não desenvolve, às vezes, por algo que aconteceu, ou por algo que já tinha sido plantado antes de você estar lá. Às vezes você chega num lugar que teve um outro missionário lá e acabou com reputação de igreja, acabou com aquele lugar, com as pessoas, principalmente a gente está falando de pessoas, né? E quando você chega lá, vai levar um tempo até as pessoas confiarem, até as pessoas verem quem realmente você é, e isso daí as pessoas não veem até que isso aconteça. E isso a gente está falando de tempo de 1 ano, 2 anos, pode levar realmente um tempo grande para que isso aconteça, né? Então é importante você saber que Deus te plantou e nunca deixar que essas frustrações sejam maior do que o teu Deus, porque não são. Então a direção tua tem que estar em Deus, confiante no que Deus fez, e Ele que te plantou naquele lugar, então continua. Prega para por 2 anos, não tem problema, mas um dia vai acontecer, né? E Deus vai suprir e acrescentar a cada dia, quando chegar o tempo. Bem, e quando que a gente vê que o local ficou bom para que eu possa avançar? Porque a missão, eu creio que ela não é algo que fique por muitos anos. Plantar uma igreja, eu não posso ficar lá por 20, 30 anos. Eu vejo que o missionário, ele vem, ele começa algo, fortalece algo e migra. Uhum. Isso, como é que funciona essa parte? Eu acho que cada lugar tem seu tempo. Aí vai um pouco mais de estar conectado com Deus mesmo e saber quando o tempo teu acabou naquele lugar. Às vezes pode ser 5 anos, às vezes pode ser 10 anos, que no meu caso é o que está acontecendo agora. Depois de 11 anos, 12 anos, a igreja vai completar lá na Nova Zelândia, e eu estou movendo para outro lugar. Mas pode ser antes também, pode ser 5 anos, pode ser 3 anos. Depende, né? Depende do que está acontecendo no lugar, depende se tem pessoas preparadas para ficar, tudo depende de como
se encaminharam as coisas dentro da igreja, né? Então, isso vai dar um resultado, daí lá na frente você vai entender também, diante de Deus, quando chegou esse tempo. Muito bom. Nós sabemos que no Brasil, ele já recebeu várias profecias, já houveram vários homens de Deus que apresentaram o nosso país como sendo um celeiro de missões. Porém, a gente tem percebido que essa dinâmica de envio missionário da igreja brasileira, ela declinou. O que o irmão pensa sobre isso? Quais as razões desse declínio de envio de missionários? O que está acontecendo? Será que a gente está com foco em outra situação e menos menos preocupação missionária, talvez mais preocupação local do que missionária? Como é que você enxerga essa questão? Quem sabe eu vejo também algumas igrejas, é claro que não são todas, a gente nunca generaliza, né, o que a gente fala, mas que estão preocupados com o título da igreja em vez de com as vidas. E sempre quando a gente vai fazer missões, o foco principal é Cristo. A gente não está defendendo um título de uma igreja, mas a gente está ali para defender o nome de Cristo. E quando se perde esse foco e se leva mais em termos nominais, né, de nome de igreja, e você perdeu o que Deus realmente plantou há 2000 anos atrás, você vai se desvirtuar um pouco do que Deus tem para aquele lugar e Deus tem para usar a tua própria vida, né? Às vezes nem fazem por mal, fazem porque aquilo já cresce dessa maneira e cresceu às vezes com um foco meio errado, sabe? Mas isso não quer dizer também que o Espírito Santo não possa mudar durante, mas eu acredito que esse seja quem sabe um dos pequenos motivos, mas um deles também da igreja ter perdido um pouco a linha. O importante é falar que lá tem uma igreja tal. E eu acho que o importante é falar que lá tem o corpo de Cristo, né? Uma comunidade de discípulos. Exatamente. É claro que a gente preza pelo nome da nossa igreja, a gente quer que ele cresça, e isso é muito de cada um, e isso é válido, né? Nós devemos fazer isso, mas da maneira correta. Não perder o foco que é Cristo sempre. O nome da igreja é uma ferramenta que a gente tem para usar e direcionar para Cristo. O apego à denominação freou um pouco Isso. as missões no Brasil. De fato, o século passado foi o século de missões, né? Missões e evangelismo. Uhum. Desde o avivamento da Rua Azusa, com aquelas pessoas cheias do Espírito Santo começaram a ser enviadas para compartilhar esse despertamento espiritual, os Estados Unidos foi, de fato, despertado para grandes obras missionárias evangelísticas, né? Da Rua Azusa surgiu missionários que espalhou a Assembleia de Deus, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, várias outras igrejas que surgiram ali daquele movimento. Havia nos Estados Unidos muito evangelistas, né? Que ficaram muito famosos também por usar canais de televisão. Por exemplo, acho que era Oral Roberts, foi o primeiro televangelista, o primeiro homem a falar do evangelho pela televisão americana. E Deus levantou outros, como o próprio Jim Swaggart, Billy Graham e vários outros, Rex Humbard, né? O Elvis Presley, inclusive, gostava de ouvir as mensagens de Rex Humbard. E Deus levantou esses televangelistas, movimentos missionários como a LPC, como a Mocidade para Cristo, a Cruzada Estudantil de Bill Bright. Deus foi levantando grupos e pessoas com uma paixão missionária muito grande, o próprio Loren Cunningham com a Jocum. Só que nós não vemos essa mesma paixão nesse período, nem nos Estados Unidos, né? Nós vimos aí movimentos como Descend, que foram movimentos que juntaram pessoas e motivaram essas pessoas a irem, a pregarem com ousadia, com intrepidez, mas de repente falta, além desse envio que foi promovido pelo Descend, falta uma estrutura eclesiástica, porque missões ele está entrelaçado com a igreja, ela está fundamentalmente relacionada com a igreja. Então,
movimentos que enviam, mas se não houver a igreja que sustenta esse envio, que respalda esse envio, talvez seria uma situação um pouco mais fantasiosa do que prática. Isso é totalmente real, né? Sem o suporte de uma igreja local, de uma igreja que vai te dar o suporte, se torna muito mais difícil. É fácil de falar que enviou um missionário para um lugar, para ter o nome dele lá naquele lugar, mas e o cuidado? Né? Cuidar daquele missionário, cuidado que está sendo até pregado e falado, às vezes você nem sabe o que ele está falando lá, então tem que ter esse cuidado de discipulador sobre aquele missionário, de estar vendo o que ele está fazendo, da maneira como ele está fazendo, isso é muito importante, né? E o apoio total, né? Quando se tem um apoio, é claro que a gente sabe que o principal é em oração, é em suporte dessa maneira, mas em todas as áreas, né? A área física, a área sentimental, a área espiritual, que é o principal, a gente sabe disso, né? Mas se tiver um apoio em todas as áreas, vai ser diferente, com certeza. A missão se torna diferente. Até que ponto esses movimentos para-eclesiásticos, né, esses ministérios que andam paralelos com a igreja, esses ministérios missionários são realmente saudáveis para missões? Então, o que acontece isso, até a gente já viu em Queenstown, muitas igrejas chegarem lá e eles começaram uma igreja e depois, meses após, vão embora. Não, o que faltou ali? A gente não sabe exatamente porque a gente não está envolvido com o que faltou, mas com certeza foi feito de uma maneira que não foi correta, porque senão eles estariam lá ainda. Então, esse apoio faltou de alguma maneira. Mas o que acontece com isso? Já pensou? Uma pessoa aceita Jesus lá, recebe Jesus na sua vida, e depois a igreja desaparece e eu fico sozinho? Ué, que tipo de Deus é esse que me abandonou? A pessoa pode ser totalmente ferida e totalmente colocada numa situação que nem ela vai entender sobre Deus. É claro que Deus tem seus meios e eu acredito que Deus vai levar aquela pessoa para uma outra igreja, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um cuidado, né? Então, quando se planta uma igreja, tem que ter esse cuidado, né, de estar lá, criar raiz, para que as pessoas vão ser cuidadas, sabe que tem um lugar onde pode estar, vão ter pessoas ali que vão cuidar dela. Então, se você vai sem norte, sem rumo, sem estrutura, sem direção, você pode criar pessoas que, quem sabe, nunca mais vão querer saber de igreja. Então, isso é um pouco perigoso, né? Lidar com isso, porque você sempre está lidando com a noiva, né? E a noiva é algo que Jesus zela por ela. Então, tem que ter um cuidado quando vai para missões, de estar vinculado a uma igreja, de estar tendo esse suporte, né? E na questão de baixar o número de missionários, né? Como o pastor acabou de falar, né? De tempos atrás a gente vê grandes nomes e hoje a gente consegue contar, talvez, nos dedos os nomes que têm relevância, né? Por assim dizer. Uhum. Será que o advento da internet ele ajudou para essa baixa? Porque a gente vê muitas pessoas hoje falando que todo mundo pode ter acesso via smartphone. Uhum. Será que esse foi um dos motivos, talvez? Talvez tenha sido de certa forma, mas eu não acredito que isso é o suficiente para que impeça a missão, porque você necessita de alguém no lugar para pregar. É claro que Deus é o suficiente e a gente, uma pessoa pode assistir uma pregação e receber Jesus na sua vida, isso não, é claro que isso pode acontecer, mas e depois, né? Até porque a ordem é ir. A ordem é ir. A ordem é ir. E nós temos, se a gente não for, essa tarefa foi dada para nós, né? Então, se a gente não for, o que vai acontecer naquele lugar? Nós temos essa missão e a responsabilidade é nossa, né?
Então, a internet é uma ferramenta, ela não é o suficiente. Ela é uma das ferramentas. E então, eu tenho que continuar com essa chama acesa, de ir. Porque vai ter pessoas lá que, por exemplo, tem uma pessoa assistindo um culto, ela vai ser tocada por Deus, pode acontecer milagre na vida dela, tudo através de uma filmagem e que ela esteja assistindo. Mas e o que realmente está passando com ela no dia a dia? Quem que vai saber? A TV não vai saber. O computador não vai saber. Vai ter que ser o missionário que está lá para acompanhar a pessoa e direcionar ela nos seus problemas, nas suas feridas e ser tratada, né? Pastor, e com relação à família, como é que a família trata, por exemplo, esposa e filhos, sabendo que o cônjuge é missionário? Porque hoje em dia a gente tem a ideia que o missionário, não que ele não é um trabalhador, mas ele não é igual a um CLT, um profissional que vai lá e trabalha durante o dia numa fábrica e volta para casa no fim do dia. Como é que é essa informação com a família? Então, por exemplo, ali na Nova Zelândia, até hoje eu continuo trabalhando, né, secularmente. E dá muito mais trabalho isso também, né, porque estando somente para estar na igreja full time, tempo integral, é mais fácil para você liderar, para você construir grupos, mas a família, eu acredito que você tem que trazer junto. Não pode separar nada. Se você separa alguma coisa, não, aqui é minha família, aqui é parte da igreja, aqui... Eu sempre falo assim, quando eu sou pastor, em todos os lugares, eu não posso ser pastor na igreja. Eu tenho que continuar sendo e representando quem eu sou, aonde eu for, no meu trabalho, se estiver estudando, qualquer área. E mesma coisa em casa também. Eu sou marido, mas eu continuo sendo pastor. Eu continuo tendo que trazer minha família para junto de mim e eles entender o que Deus chamou, porque, na verdade, se Ele me chamou, Ele chamou eles juntos, porque estamos juntos. Isso. Não dá para separar, né? E tem pessoas que querem separar, e aí eu acho que está um erro. Não, você tem que trazer eles juntos e saber lidar com cada situação. Tem que ter um tempo, claro, para a tua família, para você ter o teu tempo sozinho com eles e assim por diante, mas sempre junto, para tudo. Entender o que é que você está fazendo ali, né? E que eles fazem parte disso. Você não está excluído. Eles também são missionários. Também são missionários. Imagina se eu excluir meu filho das missões, então fica estranho, né? Não dá. Ele faz parte, ele vai lá para agir junto. Então, e é isso que nós precisamos entender, né? Como um missionário, como estando em outro lugar e até aqui, onde a gente está. Né? Pastor Jamerson, voltando aqui para o tema, que é ativismo e missões, nós estamos vivendo um estilo de vida muito corrido, né? É trânsito, é trabalho, é família, as multitarefas na igreja local. Como é que a gente administra tudo isso sem perder o foco daquilo que nós somos chamados para ser e fazer como igreja? Que no caso é a missão. Sim, eu acho que você necessita de atividades também no sentido para dar um lazer para as pessoas, né? Para elas, porque às vezes por causa dessa correria toda, a pessoa quer um tipo de lazer. Eu acho que quando a igreja traz um lazer, ela vai trazer as pessoas para esse lazer, mas para dentro da igreja junto. Eu acho que isso é uma das formas também de você poder dar uma parada na pessoa da correria e ter esse momento de lazer, quem sabe, junto com a igreja. Por exemplo, o que surgiu agora ali para nós, através do presbítero Max, que a esposa dele está dando aula de ginástica olímpica e dentro da igreja. Então, na comunidade, está surgindo inúmeras pessoas
perguntando e querendo participar com os filhos. E aquilo, eles vendo o filho, é um momento de parar, de você olhar o teu filho ali naquele lugar, aprendendo algo. Isso se torna especial, porque além daquilo, eles veem que a igreja está fazendo algo para que a pessoa tenha um momento de lazer, um momento de parar, um momento de se alegrar com o filho que está fazendo uma atividade. Então isso também ajuda, né? É uma forma de ajudar, porque hoje em dia realmente a vida é muito corrida e você tem que cuidar para não fazer o contrário, né? Trazer a pessoa para uma vida mais corrida ainda. Então, saber lidar com isso hoje é algo difícil, né? É algo que você tem que... tornou um dos desafios da igreja no nosso tempo. Exatamente. Pelos cliques, né? A gente dá um clique, está em todo lugar, está tudo muito rápido, né? E Deus tem o seu tempo para todas as coisas, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, com o tempo de Deus, é o tempo de Deus, nunca vai mudar. Como é que o senhor esclarece a ideia de missões? O que é missão na prática? Não apenas na definição, né? Mas como qual é a essência de uma vida missionária, né? De uma vida missional? Quando a gente vai para um lugar que a gente tem o chamado de Deus para aquele lugar específico, você vai, na prática, você tem que aprender que vida com Deus é a primeira coisa que você precisa ter. Porque vão surgir coisas que só vai experienciar na prática. Ninguém vai te falar, eu vivi isso e você, quem sabe, vai viver aquilo. Quem sabe vai, mas você vai viver coisas tuas, específicas para a tua vida, experiências que você vai viver com Deus. Então, vão surgir coisas, vão surgir novidades que, quem sabe, o Billy Graham não viveu, por causa que a tua experiência e a tua vida prática com Deus, né? Então, o principal é sempre estar ter relacionamento com Deus, né? É isso que vai te trazer a entender essa vida prática diária, porque vão surgir coisas diferentes todos os dias, né? Por outro lado, a falta do relacionamento com Deus, você perde o contato com a missão. Você perde o contato com a missão, exatamente. E então você fica sem rumo e sem direção e tudo cai abaixo, né? Quem sabe isso não é um dos motivos que a gente falou antes, né? Que os missionários vão para fora, começam algo e depois... O que ocorre nos avivamentos é isso. Se você olha os avivamentos que ocorreram na Europa, né, com Wesley, Whitefield, Edward, Spurgeon, Estados Unidos com Finney, Moody, a gente vai perceber que onde houve avivamento, houve despertamento missionário. Uhum. Não se separa a história de avivamentos da história missionária. Os dois, onde houve avivamento, houve esse despertamento, Abel, para missões. Quando a gente fala de avivamento, nós falamos desse contato mais profundo com Deus. Então, quanto mais conectados com Deus, quanto mais uma experiência profunda com Deus por meio do Espírito nós tivermos, mais despertados para missões e evangelismos nós estaremos. Esse declínio de investimento em missões, tanto no envio, quanto inclusive em ofertas de missões, né? Porque tem uma ideia aí que o brasileiro gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Esse declínio, tanto no envio quanto no investimento em missões, pode ser uma espécie de distanciamento de líderes, de igrejas com Deus? Eu acredito nisso profundamente, porque quanto mais eu busco a Deus, mais eu vejo que missões é necessário. E eu sempre escutei isso também do meu pai. Igreja que investe em missões cresce. Por que será? Cresce, com certeza. Uma pergunta do backstage aqui, da galera que está olhando aqui por trás das câmeras. Quando a gente faz missão na África, a gente tem uma necessidade que a pobreza naquele lugar acaba dando uma porta de entrada. As igrejas levam alimentos e acabam assistindo socialmente, o que, assim, a grosso modo, a gente vê que é muito diferente, por exemplo, de você fazer missão na Suíça.
que lá o povo tem tudo, digamos, a fim de materiais, né? Não falta nada. E eu não sei, talvez seja o cenário também da Nova Zelândia. Também. Eles têm todo o necessário que eles necessitam financeiramente. Então, é difícil, muito difícil para você pregar para um neozelandês. A primeira resposta que eles te dão quando você vai falar de Jesus, vai falar sobre se crê em Deus, se crê num Deus, eles falam, eu creio em mim mesmo, no braço. Então, ele se torna o próprio Deus deles. E daí você cria uma barreira muito grande quando você faz isso. É mais fácil você pregar para alguém que crê em alguma coisa, seja ela o que for, do que aquele que, na verdade, crê nas próprias forças, né? E isso é um evangelismo bem diferente do que você ir lá na África e você pregar. As pessoas estão abertas a receber algo porque elas necessitam de algo aqui na Terra, né, financeiramente. Mas tem uma coisa que é incomum, que é o vazio que só Jesus preenche. Então, é isso que você precisa apresentar para as pessoas, né? Esse vazio ele vai continuar existindo. Na Nova Zelândia, o índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque não encontraram Cristo, não encontraram aquele que preenche esse vazio, aquele que vai levar a pessoa a esse declínio, à morte, né? Física e espiritual, infelizmente. Mas, e é isso que para isso que a igreja está ali, para apresentar que realmente há vida em Cristo Jesus, né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente tem que tentar entrar na comunidade. Esse trabalho social ele é extremamente importante, porque as pessoas já estão fechadas e você precisa abrir elas. E através de algo social, eles começam a vir, sabe? E começam a interagir, começam a ver, mas esses caras não são tão malucos assim como eu pensava, só um pouquinho. Né? E começam a ver que tem algo de verdade ali. Porque quando a gente apresenta Cristo, Cristo é a verdade. Então eles vão ver verdade. Aquilo que eles estavam iludidos, aquele vazio que entra dentro deles, eles veem que lá tem algo diferente, que tem uma esperança. Então, é uma forma diferente que a gente ainda está aprendendo a pregar. Nesses países ricos, é muito difícil de você entrar. Então, a gente continua aprendendo e eu acredito que Deus tem mais ainda para nos ensinar através disso. Vamos chegar lá, cada vez mais. A Suíça tem tem um contexto curioso, porque quando você fala de Jesus para um suíço, eles vão te dizer, não, eu sou um cristão reformado. Né? Nunca pisou numa igreja, mas ele tem essa cultura de ser um cristão reformado por tradição. É o católico não praticante. É o católico não praticante aqui que nós conhecemos. E sabem da Bíblia de uma forma impressionante, né? Aprende na escola. O desafio ali é bem diferente, né? O desafio é fazê-lo entender que é mais do que a realidade da vida cristã, mais do que aquilo que eles acham que conhecem, né? Mas é um relacionamento mais profundo com Deus. A gente estava falando antes sobre a questão de avivamento e isso causar o envio, né? Será que hoje, pelo fato da igreja brasileira, o brasileiro em si, ele está melhor do que há anos atrás? A vida está mais fácil de se viver aqui no Brasil. Uhum. Por mais que está tudo subindo, gasolina subindo, está tudo ficando caro, mas ainda o povo tem vivido relativamente bem. Será que isso fez com que a igreja relaxasse também? Então, essa questão? Eu acho que esse lado funciona muito pelo lado financeiro, porque a gente vê isso nesses países, que nem a Nova Zelândia. Há uma geração atrás era um país cristão, ou 2 gerações atrás, considerado um dos países mais cristãos do mundo. E hoje é um dos menos cristãos do mundo. É muito pouco tempo atrás. 2 gerações é muito pouquinho. É pouquinho. Então, tem a ver com a parte financeira que cresceu muito, não necessito mais de nada? Eu acredito que sim, porque o ser humano é muito movido pela parte financeira.
E é por isso que Jesus fala tanto sobre isso, né? Deixa tudo de lado aí e me segue. Olha o que aconteceu na Europa. Isso. Você vê um continente que tinha Wesley, Whitefield, toda aquela turma, Pois é. e hoje é um continente que virou um campo missionário. Uhum. Deixou de ser um celeiro para se tornar um campo. E vira um campo muito difícil, né, na verdade. Né? Vira. Um campo difícil, justamente por essa mentalidade de que não, nós temos a história a nosso favor. Mas esse é o problema, tem só a história. É aquilo, né? Quando a gente vai falar com alguém, meu pai ou minha mãe, eu cresci na igreja, mas ele não vive mais. Mas não vive mais. Uhum. Hoje a gente não vê sequer nem as cinzas da chama que um dia foi acesa ali naquele continente. E o culpado disso, com certeza, foi esse desejo em ter, essa solução financeira que o continente acabou encontrando. O ativismo afastou a igreja europeia E tem da solução. uma coisa também que eu acredito. Discipulado. Falta dele. Falta de De discipulado. pai para Faltou filho, discipulado. principalmente. Que os Com pais certeza. não souberam ensinar a criança no caminho onde deve andar. E isso gerou lá na frente algo terrível. A gente colocou ativismo junto, né, no tema. Você acredita que... Porque nem todo mundo sabe pesar isso, né? Por exemplo, muitos pais viram ativista e deixam a família meio que de lado. Nem todo mundo consegue levar a família junto para a missão. Você acredita que esse ativismo acabou afastando os filhos, que fez com que se perdesse as gerações? Também, por exemplo, eu escutei de um pastor, até vocês conhecem o pastor Jefferson. Ele viveu lá nos Estados Unidos e ele compartilhou isso comigo. Quando ele voltou lá, muitos anos depois, os filhos estavam fora da igreja e os pais na igreja. E daí eles queriam saber uma forma de... Mas por quê? Um dos motivos, é claro, o culto deles era em português, que foram brasileiros que foram para lá e começaram a fazer culto em português, só que os filhos, a principal língua é inglês. E eles preferem a língua deles e não se identificam tanto mais com o português. E isso foi uma das coisas que os pais não souberam lidar. Então eu vejo muito isso de saber lidar. Você realmente tem que se esforçar, tem que aprender a lidar com a situação, com a tua família e trazer eles para dentro. Você não pode deixar escapar. Então isso é uma tarefa muito, muito de pai e de mãe também, claro, mas o cabeça, que é o homem, tem que saber lidar com a situação. Tem que trazer para dentro. E cada um vai ter a sua maneira, o seu entender, mas conectado com o Espírito Santo, ele vai te orientar em cada família, em cada situação, para trazer eles para dentro. Se não tiver vindo, para tudo e vai lá resgatar. Tem que caminhar junto, né? E não seja tão ativista e esqueça da tua família. Deixou eles para trás. Você saiu correndo e deixou todo mundo para trás, se arrebentando lá atrás. Não, vamos correr juntos. Vamos um pouquinho mais devagar, mas vamos juntos, né? E trazer todo mundo para dentro. É muito importante isso. Devagar, mas juntos. Devagar, mas juntos. Não adianta correr a mais porque você pode, e às vezes a gente quer, é algo natural, né? Mas tem outros ali que necessitam ir um pouquinho mais devagar, que não conseguem alcançar esse ritmo. Então, desacelera um pouco. Isso traz também por causa daquilo que falou, né? Por causa do agitar do mundo. Isso às vezes a gente quer trazer para dentro da igreja e querer ser tão agitado também, e tem que às vezes, calma. Vamos analisar tudo para poder caminhar o próximo passo. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. A falta de ênfase também em relação à necessidade de alcançar o perdido. Porque hoje, os nossos sermões, né, quando falo os nossos sermões, nós estamos falando aí da igreja de modo geral, né? Não da igreja aba, mas da igreja de modo geral. Os nossos sermões da igreja evangélica brasileira está muito voltada ao crescimento pessoal,
ao homem, ao sucesso, à multiplicação, enfim. Talvez está faltando um pouco essa mensagem de confronto em relação ao pecador, ao perdido, e o compromisso que a igreja tem com aqueles que ainda não fazem parte dela. Eu acho que a igreja no geral, né, como tu falou, se preocupou muito em querer agradar as pessoas. E, na verdade, a gente tem que pregar o que está escrito e ponto, né? Se é pecado, se não é pecado, não é pecado. Se deve fazer, deve, se não deve, não deve. E eu acho que a igreja falhou um pouco por um período de estar querendo juntar mais pessoas, e as pessoas vêm por vir em vez de vir por Cristo, pelo que é real, né? Então, tem que cuidar para a igreja não virar um ato social, um lugar legal de estar, mas se Deus não estiver ali, aquilo vai ser só algo social, né? Então, através da palavra que ele vai estar ali, né? Então, que a gente possa realmente pregar a palavra, né? E não deixar ela de fora. Ou escolher só uma parte dela, né? Como você falou. Até porque quando a gente compartilha a palavra, o evangelho, eu costumo falar que isso é um evangelho pleno, né? Ele tem dois lados. Ele tem um lado que você é alcançado e tem um lado que te torna alguém para alcançar. Você se reconcilia com Deus e recebe com isso o ministério da reconciliação. Você é salvo para poder ser um agente de salvação de pessoas. Isso é extraordinário. A palavra, as pessoas, quem sabe, tem igrejas que têm medo, que vai afastar as pessoas. Mas a palavra, ela é o suficiente por si só. Imagina nós pregando, né? Já Deus quer usar as nossas vidas para pregar ela. E não precisa ter medo do que vai ser feito. Ele tem que confrontar, né? O evangelho tem que confrontar a nossa vida, né? E medo por quê? Se é o Espírito Santo que faz a obra, né? Não somos nós. Então, não tem que ter medo, tem que pregar, tem que confrontar, tem que ensinar o que está escrito realmente, né? Sem perder a sua essência. Ou pregar só em parte, aquilo que só agrada. Não vale a pena, né? Não foi por isso que Cristo morreu na cruz, e não só Cristo, né? Tantas pessoas para que chegasse por completo, né? A gente tem por completo aqui o que a gente precisa, né? Muita gente morreu por isso. Pastor, até qual consequência vale a pena a missão? Até a morte. Porque Deus, ele já morreu por nós, então não existe limite, eu acho, depois que você entende o que Deus tem para a tua vida. Vai até o fim. Deus, ele nos chamou e você tem que estar disponível agora. Aí, é interessante de ver os discípulos, depois que eles aprenderam sobre Cristo, eles não se importaram de morrer pela causa de Cristo. É porque eles viveram com Cristo, estiveram com Cristo, e eles tinham certeza do que estava acontecendo na vida deles através de Cristo. E nós hoje, através do Espírito Santo, nós temos essa mesma certeza. Então, precisa estar vivo isso dentro de nós, né? Que nem foi falado aqui, né? Que parece que se perdeu um pouco da chama, né? De ir, de enviar missões. Mas nós precisamos acender essa chama diariamente na nossa vida, estar nos alegrando. O que vai acontecer hoje? Como que o Espírito Santo de Deus vai me usar hoje? Para quem que eu posso pregar hoje? Como que eu vou falar hoje? Então, que a gente possa ser assim, né? Ontem à noite eu ainda estava orando ali com meu filho e Senhor, me dá uma oportunidade de pregar amanhã, de pregar hoje para alguém. E essa oportunidade surgirá durante o teu dia. Não deixa apagar isso que Deus te chamou para fazer. Todo mundo é um missionário já, agora. Não precisa esperar ir para outro país, ou para outra cidade, ou para outro bairro. Agora, você já é um missionário vivo, né? Amém. Um agente de Deus. A palavra testemunha de Atos 1:8 é mártir. O grego é mártir. Ou seja, alguém disposto a morrer por uma causa.
Então o texto ali está dizendo: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. Foi isso que Cristo disse. Ele já sabia o que iria acontecer com Já os sabia o cristãos. que ia acontecer. A gente pode dar graças a Deus todos os dias que a gente não vive num país que vão te matar, mas E se viver, será mudar, uma honra. será uma honra. Pastor André, você quer deixar uma palavrinha pessoal agora? Amém, meus irmãos. Olha, o nosso desafio é sempre sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Ele um dia disse: por acaso são sãos que precisam de médicos? Ele disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim para os justos, mas para os pecadores e levá-los ao arrependimento. Depois, já ressurreto, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós somos enviados para continuar as obras de Cristo, que é levar os pecadores ao arrependimento, que a gente possa ir por esse caminho para a glória de Deus. Amém. Pastor Jamerson, uma palavrinha pro pessoal? Então, já que estamos falando sobre missões, se Deus te chamou para isso, que com certeza Ele te chamou, nem que seja para os teus vizinhos ao teu redor, se prepare, né? Aprenda sobre a palavra para que Deus possa te usar mais, né? Eu sempre falo, a palavra de Deus, quanto mais eu aprendo dela, mais aumenta o meu leque para ser usado pelo Espírito Santo, né? Se você aprender pouco, você vai ser usado pouco. Quanto mais você buscar sobre a palavra, mais você pode ser usado. E nunca se esquecer, a missão começa agora, onde você está. Não espere mudar para outro lugar, né? E Deus com certeza vai te usar. Esteja disponível para fazer o que for necessário. O que necessitar, coloque a tua mão e trabalhe, que então o Espírito Santo de Deus vai te fazer prosperar. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor André, muito obrigado. Já é da mesa já. Pastor Jamerson, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai continuar daqui orando pelo irmão lá, pelo Amém. pastor. E a gente crê que as notícias que vão suceder, como já vieram até agora, vão ser sempre bênção. Obrigadão pela oportunidade. Muito obrigado. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que Deus tenha edificado a sua vida. Segue a gente nas nossas redes sociais, @narealbnu, Igreja Aba, e é nóis.